Coisas que não
O salmista Davi vai expressar lindamente lá no Salmo 42 essa sede que ele tinha. Olha, Salmos 42, versículo 1 e 2. Como a coça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Aleluia, olha que fome, olha que sede que está pedindo na presença de Deus, né? Quantas vezes Davi se colocava diante ali do povo, em adoração, em reverência ao Senhor. Ele era rei, mas mesmo assim ele nunca deixou de buscar ansiosamente a presença do Senhor. Davi não desejava apenas as bênçãos de Deus, mas o próprio Deus. Ele ansiava por sua presença, como um sedento anseia por água. Eu me lembro quando nós éramos crianças, às vezes os nossos pais, quando viajavam, a gente tinha aquele desejo, né, que o pai chegasse logo, às vezes trazia um presente, trazia uma coisa, e a gente ficava muito feliz. Mas quando nós crescemos, a ponto de que nós estamos já conscientes, né, de todas as coisas, quando nós já somos adultos, quando o nosso pai viaja, nós não apenas mais queremos os presentes que ele traz, mas nós queremos a sua presença. E assim seja, irmãos, na nossa vida com Deus, que não desejamos apenas o que Deus dá para nós, mas a sua presença em nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Em João 7,37 diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter essa sede. É através dessa sede que nós possamos, que a gente pode experimentar coisas grandes que só o Senhor pode nos dar. Uma palavra diz aqui: rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Nós temos um rio dentro de nós, rios de águas vivas. Tem muita gente sedenta por aí, muita gente precisando de uma palavra de amor, precisando ouvir a verdade que liberta, que transforma. E nós temos esse rio de águas vivas que pode saciar a fome dessas pessoas. Então vamos buscar cada vez mais. Muitas vezes você acha que já tem muito de Deus, você acha que já conheceu bastante de Deus, mas o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tem de Deus, mais Ele te dá. Quanto mais você busca, mais Ele te dá. Amém? E se você ainda não tem sentido essa fome, não tem sentido esse desejo, essa sede de buscar o Senhor, clame por Ele, porque Ele vai te dar essa fome, Ele vai gerar na sua vida essa sede. Amém? Isso significa que a presença de Deus é essencial para a nossa vida espiritual. Sem Ele ficamos secos, fracos e vazios. Olha como nós ficamos quando não temos fome do Senhor. Ficamos fracos, vazios, né, e secos. Não temos nada, né, para oferecer a ninguém, nem a nós mesmos. Olha alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram fome e sede por Deus. Moisés, em Êxodo 33, versículo 15: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Moisés não queria apenas a terra prometida, ele queria Deus acima de todas as coisas. Olha quantos milagres, né, que ele experimentou ali, procurando de
e aqui representa bem como que é as nossas vidas, mas que nós possamos escolher a tua parte, escolher estar aos pés de Jesus, escolher a presença dele todos os dias das nossas vidas. Amém? E todos esses exemplos mostram que pessoas colocaram Deus acima de todas as coisas. Às vezes você tem colocado coisas, pessoas, muitas coisas acima do seu Deus. O seu Deus que tem suprido as suas necessidades. Mas nessa noite nós sairemos daqui entendendo que Deus é a nossa prioridade. Amém? Glória a Jesus. E na história da igreja, muitos homens e mulheres demonstraram uma forma intensa pela presença de Deus. Muitas pessoas experimentaram, essa fome de Deus. Irmãos, eu vou te dizer, Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida a partir do momento que você ter fome e sede pela presença de Deus. Você já ouviu a história de John Wesley? John Wesley foi um grande avivalista. Ele abandonou métodos convencionais de ministério. Ele pregou ao ar livre e horários alternativos para não interromper os cultos anglicanos. Wesley e seus seguidores passaram a se reunir em grupos menores semanalmente. Wesley e seus seguidores foram chamados de metodistas. Ele lutou por causas sociais da Inglaterra e com a reforma educacional, a reforma de prisões e abolições de escravatura. Ele lutou por todas essas causas. Ele orou, ele buscou, ele teve fome. E ele pregou cerca de 40.000 sermões, a maior parte ao ar livre. Ele andava por toda parte a cavalo, conquistando o apelido de um cavaleiro de Deus. A oração da aliança de John Wesley era assim: eu não sou mais eu, e sim teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu desejas. Põe-me na obra. Põe-me a sofrer. Deixe-me a ser empregado por ti, composto de lado por ti, exaltado por ti e humilhado por ti. Olha que forte, irmãos. John Wesley foi um grande avivalista que trouxe avivamento para uma nação inteira. Através da vida dele, milhares de pessoas foram avivadas. Começou a partir dele, da fome dele, do desejo da presença de Deus. Da mesma forma, teve outras pessoas que também foram líderes de grandes avivamentos. Evan Roberts, depois eu vou mandar para vocês a biografia dessas pessoas.
Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é o nosso alimento, é o que nos fortalece, né? Todos os dias, nos temos ansiosamente debruçados na palavra do Senhor. Uma das formas também de buscarmos a presença de Deus é jejuando. O jejum nos ajuda a quebrar dependências naturais e intensificar a nossa busca de Deus. Nós tivemos o privilégio de termos aqui umas boas ministrações do discipulado a respeito do jejum. E nós vimos, né, como que o jejum nos aquebranta e traz, né, revelações, traz o quebrantamento da nossa carne e nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então são formas, irmãos, de nós buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a presença dele. Como eu falei, às vezes você, durante o louvor aqui, às vezes você não está sentindo a presença de Deus. Às vezes você olha assim do lado e vê o irmão ali, está quebrantado na presença de Deus, está chorando ali, sentindo a presença de Deus. E você olha assim e pergunta: por que ele está chorando e eu não estou? Por que ele está ali, né, se derramando na presença do Senhor e eu não estou? É porque você não está sentindo fome e sede pela presença de Deus. Você não tem buscado fome e sede de Deus. Mas nessa noite o Senhor te convida a buscar o Senhor de todo o vosso coração. Aleluia. Outra forma é cultivando um coração adorador. Como Maria de Betânia, devemos priorizar o tempo com Deus acima das distrações da vida. Nós vemos aqui, né, a história de Maria e Marta, né? Enquanto que Marta estava preocupada com tantos afazeres, tantas ações, tantas coisas, mas Maria priorizou estar aos pés de Jesus, priorizou a presença de Deus. Eu sei que nas nossas vidas há tantas coisas que nós temos, de coisas para fazer no nosso dia a dia. É um trabalho, são filhos, é a igreja, tantas coisas.
só vai se revelar se você quiser. Se você não quiser, se você estiver diferente com a presença dele, você não vai receber.